Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Vasco, né? O que esperar também do Barbieri nessa temporada com o time do Vasco? Será que o Barbieri vai conseguir fazer um bom trabalho nesse time do Vasco em 2023? E tem uma notícia boa também para os vascaínos, né? O jogador Andrei, que vai ser reforço do Chelsea, né? Provavelmente deve permanecer no Vasco pelo menos nessa temporada, já que o jogador tá tendo algum problema, né? No caso, com a carteira de trabalho para estrangeiro, né, que pode afetar, né, o Andrei de jogar essa temporada pelo Chelsea. Provavelmente ele deve permanecer no Vasco pelo menos até o final do ano, galera. É isso aí, bora acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal falando tudo sobre esse time do Vasco. Vasco chegando aí cheio de reforços e buscando ainda mais reforços para a temporada de 2023, né? Quem acredita no Vasco aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Pedida. Foi uma festa muito bonita que o Vasco fez em São Januário, Edmundo se emocionou, enfim. E a gente vai falar do Vasco agora com um novo Vasco, né? Com contratações, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente tem o Léo Pelé falando no F360. Eu vim para um projeto que me apresentaram, que o Vasco está reconstruindo uma história que é linda, né? Um clube que é 4 vezes campeão do brasileiro, né? Tem Libertadores, Copa do Brasil, e eu vejo esse projeto para mim assim muito importante, né? É um projeto que não só para mim, mas para cada jogador, para o Vasco, para o torcedor, sabe? Eu acho que todo mundo pensando em um só Vasco, sabe? Pensando só para o bem do clube, é uma coisa que vai inspirar muita gente. O Vasco é muito grande. Eu sou carioca e eu sei um pouco da história do Vasco, cara. O Vasco é um clube gigante. O Vasco merece muito respeito. E é por isso que eu estou aqui. Porque quando eu recebi a ligação, eu me encontrei muito feliz. Eu não pensei 2 vezes. O Abel me ligou, o pessoal me ligou. O Abel é um cara muito sério, né? É um cara que trabalha com uma seriedade muito grande. Quando o Abel te liga, pode ter certeza que é um negócio que é muito sério. Eu gostei da fala do Léo Pelé, hein? Se expressa muito bem. Se expressa muito bem e de volta para casa que eu digo, ele falou que ele é carioca, né? Mostrou conhecimento ali interessante. Revelado pelo Fluminense, Abel. O Léo foi revelado pelo Fluminense, né? E esse apelido de Léo Pelé veio da época que ele apareceu em Xerém. Depois passou pelo Bahia, São Paulo e agora chegou ao Chegou a Vasco. jogar no time de cima do Flu? Jogou, como lateral esquerdo. Eu não lembrava dessa, hein? Aliás, o fato de jogar também na lateral esquerda vem a contribuir para esse elenco que está sendo formado aí. Eventualmente, ele pode, por que não, ajudar por ali também. É o 777. É a SAF do Grande Vasco, jogador, como o alguns Léo. gostam de dizer, amigo K. O Vasco da grana. Tá com dinheiro. Olha as contratações do Vasco para 2023. Pumita Rodrigues, lateral, que esteve na Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Robson Bambu, zagueiro. O Léo, que apareceu agora falando ali, o Léo Pelé, vindo do tricolor do Morumbi. Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Patrick de Luca, volante. Pedro Raul, fez muitos gols no Campeonato Brasileiro pelo Goiás. É para animar essa lista ou não é, professor Celso Zé? Eu acho uma lista de altos e baixos. Ah, é? É. Então não é para animar muito. Não, você pode Com se moderação. animar. Isso. Como mesmo. Anime-se com moderação. Com moderação. Eu acho que o principal é o Pedro Raul. Acho a contratação do Léo muito boa. É muito bom jogador. Alguns nomes ali eu acho que são mais para compor elenco. Caso do Robson Bambu, que teve uma passagem muito ruim pelo Corinthians. Tem jogadores jovens. O Piton é um jogador jovem. É uma contratação interna de um jogador jovem, de um perfil bastante diferente desse que o Vasco vem tentando, né? Nas ocasiões, jogadores às vezes veteranos. Acho que tem esse, Falou do lado Bambu bom. muito ruim no Corinthians e discreto no Atlético Paranaense também, né? Discreto Fez no um grande jogo na final da Copa do Brasil. Acho que foi o grande jogo dele quando ele marcou o Guerreiro no Beira-Rio. Ele jogou muito bem aquele dia que o Atlético foi campeão. E me parece que aquele jogo, inclusive, fez o Atlético Bem até lembrado. conseguir uma venda para o Nice da França. Isso, foi O Nice ali que emprestou para o Corinthians e catapultou a agora ele ida. chega ao Vasco. Agora eu acho que assim, o vascaíno, o sentimento que o vascaíno tem, ele olha assim, acho que ele pensa, tá faltando mais Pedro Raul aí. Gente do nível de um Protagonistas? chegar jogando, Se sabe? você comparar com os últimos anos do Vasco,
Ah, muito Não há bom. uma evolução? Muito bom. Mas o problema é que antes estava muito ruim, né? É verdade. Eu, assim, dessa lista aí, se eu tivesse editando lá a placar com os destaques, com as fotos, é Pedro Raul e Léo. Piton, não? Mais o Pedro Raul. Piton deixa saudade? O do Piton, Corinthians? você sabe que eu tenho minhas reservas em relação ao Piton, porque eu acho que ele é um jogador mal aproveitado numa posição que não é onde ele rende melhor. Eu acho que ele é meia, ele tem que ir para o meio campo. De lateral esquerdo, jogar com o Piton de lateral esquerdo requer certos cuidados. E eu acho que o Vasco vai descobrir isso logo. Que nota você daria para esse pacotão do Vasco até agora? Pelo que você falou, antes de você falar, eu estou esperando aí um 6, um 5. Não, até, 0 a 10. Até por conta de uma coisa que você falou, né? Como era antes, houve uma melhora. Eu acho que dá para bater num 7. Acho que é um 7. Olha, estava esperando. Generoso, professor. Você 7, falou 7, altos 7. e baixos. Não, geralmente- Você só se empolgou com o Pedro Raul, Eu professor. sou assim, como professor, eu lato, mas não mordo. Ah, é? Eu Você é bonzinho com os seus incentivo, alunos na faculdade lá? Procuro ser. Ah, é? Eu só não gosto de safadeza. O resto comigo Ah, é? é. De vez em quando pinta? Quem foi meu os aluno aqui malandros? da televisão sabe. Eu acho que vale o esforço, tem que premiar o esforço. Você tem que criticar sem humilhar. Né? Então, tudo isso é uma crítica construtiva para o Vasco. Acho que o Você está Vascaíno... exaltando o esforço da diretoria, E acho dos novos gestores do Vasco. Está dando 7. E a própria torcida acho que está se sentindo num patamar melhor, assim, um patamar de 7, né? De 7. Acho que eu dou um 7 com fé. Porque tem bons nomes. O Pedro Raul não é um jogador que todos os outros gostariam de ter. Muita gente Isso queria. precisa ser valorizado. O Léo é um jogador que está chegando no momento, não é um jogador em baixa. Ao contrário, isso vai fazer falta para o São Paulo. Então acho que isso tem que ser considerado, né? Rafael Prats, você quer que ponha de novo a lista ali? Ou você Eu está com queria. ela na cabeça? Eu queria. A gente pode colocar de novo, produção, a lista das contratações do Vasco para 2023. O Vasco agora com a SAF, Breler Pires. Ele disse que o vizinho dele está empolgado. É? É. Ah, porque ele mesmo não tá tanto, né? O vizinho tá mais do que ele, eu acho. Ele disse que o Pedro Raul não é nada disso. Breler falou aqui, no Eu sei, F360. ele falou, conversei com ele também, né? Você conversou, né? Conversei. Sério? Não foi só no F360, Não, em outros programas. muitos outros Fs aí eu conversei com ele. Ele não tá com essa animação toda e eu concordo com o Breler, viu, Abel? Ah, então diga lá. O Vasco está contratando muitos jogadores, a gente tem de lembrar, né? Jogadores jovens. Agora, me parece que são jogadores, alguns aí, de composição de grupo. Para melhorar as opções do Barbieri, né? O Léo citou o Abel, que é o diretor também, vai trabalhar ali na parte administrativa do Vasco. Mas são jogadores, muitos deles, mais jovens. A gente tem visto um perfil muito parecido, né? Que o Barbieri certamente está observando pela maneira de cada um jogar, pode se encaixar no que ele gosta de time. A gente tem a referência do Barbieri muito no Red Bull Bragantino, não no último ano, que o time foi muito mal. Não tá parecido? Você falou agora, me veio na cabeça, repentinamente. Não tá parecido com o que faz o Red Bull Bragantino? Os caras jovens, Política de contratação, alguns assim que Jogaram em outros promessa, times você não grandes sabe também. se Não vai... não é um projeto imediatista, né, Abel? Diga, Capo. O que eu vejo do Vasco é que é um projeto de longo prazo, que ele é construído aos poucos. Por exemplo, o Pedro Raul, para mim, é uma contratação de impacto, que muitos clubes gostariam de ter um atacante como esse. Não vou botar os top 3 lá, que ali o nível está muito alto em termos de qualificação dos jogadores que já tem. Mas qualquer outro que não seja Palmeiras, o próprio Palmeiras poderia querer o Pedro Raul, mas o Flamengo e o Atlético, eles têm condições de equilibrar o time com outras peças e um elenco muito bom. Mas eu vejo assim, é um projeto sustentável. O Lucas Piton, eles pensam assim num jogador que pode dar certo, render também financeiramente. Aos poucos o Barbieri, ele tem que reconstruir um time praticamente novo. Assim como o próprio Grêmio, o Bahia, eles estão mudando completamente a fotografia do time, do zero quase. Né? E é difícil, muda o técnico, muda o elenco, então o torcedor tem que ter um pouco de paciência, mas eu vejo como um trabalho formiguinha muito interessante. Às vezes é melhor do que pegar aquele perfil de trazer os caras mais velhos, com nome e coisa e tal, um monte daquele perfil de jogador e aí não funciona, né? Eu vejo esse projeto sustentável, interessante e dou nota 7. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas quando o Prats falou, citou o Bragantino, que era o time treinado pelo Barbieri, me veio à cabeça isso que, tirando o Pedro Raul, as outras contratações que aparecem ali,
tem uma semelhança com a estratégia, o jeito de pensar do Red Bull Bragantino. Aí eu lembrei de alguns jogadores, o Johan, que eles contrataram, o Alejandro, atacante que era do Atlético Mineiro jovem. Tinha um outro jogador do Internacional, do meio-campo. Praxedes. Foi um investimento alto do Bragantino. São jogadores jovens, assim, promessas que eles pensam que pode dar certo e eles podem lucrar vendendo depois. Não é semelhante? É semelhante. Eu também vejo semelhança, Abel. E a gente vai ter de observar se vai ser um caminho, pelo menos inicial, de algumas SAFs, mesmo em grandes clubes como é o Vasco, né? Que é diferente a gente falar da pressão que é o Vasco, do tamanho que é o Vasco, obviamente é o Bragantino. Agora, o trabalho no Red Bull Bragantino até então foi um trabalho bem feito. Bons resultados, não há um grande título, mas o time que voltou da Série B para A, hoje é uma equipe estabilizada na Série A. A gente não imagina, a gente não coloca o Bragantino como candidato à queda, como time para brigar para não cair, muito longe disso. Mas 2021 foi muito melhor que 22 do Bragantino, muito melhor. E foi, acho que, o grande ano da carreira do Barbieri até agora como treinador também. O time funcionou muito bem e me parece que ao procurar jogadores jovens com esse perfil, pensando no que o Barbieri possa trazer ao Vasco, são jogadores que talvez ofereçam a marcação sob pressão na saída de bola, que é uma coisa que o Bragantino fez muito bem com o Barbieri. Jogadores que consigam ter fisicamente um bom rendimento para fazer o que o Barbieri exige da equipe quando o time tem a bola e quando perde a bola para retomar rápido. Me parece que as contratações têm muito do perfil do que talvez seja a SAF no Vasco e do que o Barbieri gosta. Aí a gente pode aumentar a nota, mais do que o nome de cada um. O nome de cada um não empolga tanto. Talvez como um time seja uma equipe melhor. Aí já é a mão da empresa, né? Porque pensa também no negócio. No negócio. Eventualmente pode apostar num jogador específico, mas não vai mais montar time com um veterano, com gente à disposição, que pode assinar contrato 6 meses antes. Não é mais isso. É um outro perfil. Agora tem uma coisa, né? O Vasco, você está falando com milhões, você não está falando com milhares. Sim. No Bragantino você fala com milhares de pessoas. Sim. Aqui você está envolvendo milhões. Norte a sul desse país, né? Deste Brasil, como diz lá o hino do Vasco. Então, essa é uma diferença muito grande. E uma outra coisa também que o Abel chamou a atenção, quando ele fala em relação ao que tinha, a gente tem que ter um cuidado. Nessa lista, você vai falar... Porque senão você vai nivelar muito por baixo. Tem isso também. Se você for pensar no Vasco dos últimos anos. Então. Aí eu confesso que eu posso ter cometido aí não é um erro, mas colocar o Vasco de novo numa zona perigosa. Se ele for se comparar com o que aconteceu nos últimos anos, não, ele tem que pensar muito para cima. Exato. É isso, não é? Exatamente. Você vai falar dessa lista aí, quem é que hoje sai jogando? Talvez todo mundo. Mas porque a lista é perfeita? Não, porque o time atual precisa ser reconstruído. Todo. A gente critica aqui, talvez o nome mais criticado seja o Robson Bambu. Mesmo o Bambu, hoje, ele pode jogar como titular do Vasco. Ele era titular do Corinthians em alguns jogos, eventualmente, até outro dia. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Não nivelar muito, porque perto do que tinha, quando acorda, já está com a corda no pescoço de novo. Aquela pergunta que eu tenho certeza que vocês O desafio do Vasco é muito grande, porque a gente não sabe colocar ele em que patamar ele vai estar, justamente porque o trabalho é todo novo. Mas de cara tu já pode colocar no Campeonato Carioca, ele é a quarta força, né, nesse momento. Ele adivinhou, é o que eu ia falar. Atrás do Fluminense, atrás do Botafogo, que já tem o trabalho. E o Flamengo, não tem nem discussão, né? O maior elenco do Brasil e com os grandes títulos que conquistou, Copa do Brasil, Libertadores, e tem um novo técnico, um novo trabalho, mas isso não muda, a estrutura está ali. Né? O Vasco começa do zero e é a quarta força do futebol carioca nesse momento. Não precisei nem perguntar, eu ia perguntar, mas o Caco gosta tanto desse tipo de coisa. Vou fazer uma pergunta para o Caco, só para lembrar e Vamos ver se ele vai manter isso aí. Opa! Estava naquele grupo enorme que disse que o Corinthians era a quarta força lá em 2017, Caco? Sim. Quase todo mundo estava nessa, né? Estava, e porque Sim. era mesmo. E naquele que o Grêmio... E naquele que o Grêmio, no ano que caiu, devia ficar entre os 5, buscar vaga para Libertadores, e ele é rebaixado. Ninguém é adivinho, né? Muitas vezes a gente espera algo de um time e o time não apresenta, ou espera pouco e o time foi o que aconteceu com aquele Corinthians. E esse Vasco, professor? É quarta força no Rio de Janeiro? É claramente a quarta, porque começa um trabalho atrás dos outros. Principalmente atrás do Botafogo, vai? Sim. Porque, claro, em relação ao Flamengo, atrás, professor. O Flamengo é muito primeira força.
O Fluminense, acho que tem o direito... A primeira força no Brasil hoje, não é? Sim, na América do Sul. É o campeão sul-americano. Né? Então é muito primeira força. No Rio, então, sobra. O Fluminense acho que já ganhou o direito de se consolidar como segunda. Até por tudo que tem feito contra o Flamengo nos últimos tempos e também como vem se reforçando. E atual campeão estadual em cima do Flamengo. O Fluminense tem um campeonato brasileiro muito bom. Exato. Muito bom. E o Fluminense tem uma constância de nível de contratações acima de Botafogo e Vasco nos últimos tempos. E para agora, de novo. Manutenção do técnico no Fluminense. Aí sobram Botafogo e Vasco. O Botafogo está na frente porque o Botafogo já montou 3 times até chegar nesse que tem agora. Né? O Vasco está iniciando um processo. Então, até por exclusão, ele é a 4ª força. O vascaíno sabe disso. Nenhum vascaíno vai reclamar. Pelo menos começa a temporada... Né, aí reclama depois. Tem que ver se... Se eles vão falar, você vai reclamar depois. Aí vem as mães de Ná do ontem, né? Eu usaria. Mãe de Ná do ontem. Motivar, eu usaria. Mãe de Ná do ontem. É mais difícil de responder, professor Prates, se o Vasco está na primeira página ou na segunda página do pessoal da Série A. Essa pergunta é difícil Brasil. de responder. Aí Brasil é tão... no Brasil, na Série A, ele está na primeira página ou na segunda página? É difícil, hein? Isso que o Caco colocou é interessante, porque eu lembro que eu mesmo, por exemplo, queimei a língua, talvez seja um exagero ou não, mas quando o Botafogo voltou e começou o trabalho da SAF, etc e tal, eu lembro que a gente discutiu aqui, eu falei, não, o Botafogo ele tem que pensar em vaga para Libertadores, pelo menos. Isso. Eu fui o único. Vocês foram contra. O Botafogo estava mal comparando como o Vasco, parecido com o Vasco hoje, né? O Botafogo estava mais ou menos como o Vasco está hoje, né? Há um ano. Sim. Então, eu já não vou ser tão ousado. Acho que o Vasco... Porque, vamos pensar. Vamos pensar, então, os times que estão na frente do Vasco, teoricamente. Até muito. Compara com os que subiram da B. Brasileiro, tá? Campeonato Brasileiro. Flamengo, nenhuma dúvida. Palmeiras, Galo, já são 3. Atlético Paranaense, 4. Fortaleza, sim ou não? 5. 5. Quem mais? Fluminense, eu já falei? Fluminense, Inter, vice-campeão. Internacional. Internacional. Eu acho que até o Grêmio agora, com mais perspectiva. Já colocamos uns 10 aí. Eu acho que eu arrisco dizer que o Vasco tem que pensar, e pensando já alto, legal, sul-americana pelo menos. Sim. Não passar drama. Sim. Para esse início, não passar drama, não ficar com medo de rebaixamento, correndo risco de rebaixamento, já não é uma evolução? Ou não? Opa! E se vier algo melhor do que isso... E o que a gente viu, né, Abel? Ou estou errado? Não, eu acho que a aspiração tem de ser assim mesmo. Clube desse tamanho tem de ser ambicioso. Claro que a gente fala... Tem que pensar mais, então. Claro, nota se for pela história do Vasco, ele tem que pensar no título. Aí é título. Aí o vice-campeonato já não é grande coisa. Agora, o que a gente viu nesse último ano, principalmente, é o que vocês estavam comentando. As comparações, às vezes, dão a impressão de que quem chegou agora tem um nível muito alto, vai melhorar o time. Eu acho que eles podem melhorar o time pelo trabalho do Barbieri, porque esses jogadores podem apresentar. Agora, o estadual, no caso do Vasco, é muito importante. E eu acho que o Vasco, tendo o Botafogo, talvez, como um exemplo, isso daí sirva para a gente ter uma ideia do que vai ser o Vasco. O professor lembrou muito bem. Botafogo foi montando times e trocando grupo durante o ano. Botafogo, que se tornou SAF no final de um ano para começar o outro, era um no estadual. Opa, esse Botafogo ficou flertando com o rebaixamento no Brasileiro, né, professor? Aí veio um segundo pacote, boas contratações. Tiquinho Soares... Marçal, chegou um centroavante, um lateral esquerdo que pouca gente tem. Já é outro time. Gabriel Pires, já pode ajudar no meio campo. Já vai melhorando o time. Acho que o Vasco talvez siga essa linha. Para início no estadual é um nível de time. O estadual talvez mostre alguma coisa para o Vasco. Vai começar o Brasileiro. Começou bem o Brasileiro? Você vai talvez contratar menos gente no meio do ano. Não começou tão bem como o Botafogo não começou. O Botafogo ficou ali muito perto de rebaixamento em um turno inteiro do Brasileiro. Aí você já contrata outro nível de jogador. Galera, é isso aí mesmo. Para mim, o Vasco não pode ficar com esse medo de voltar a ser rebaixado. Tem que pensar em fazer um bom campeonato e tentar brigar pelo menos por Sul-Americano. Eu coloco o mínimo aí para o Vasco na próxima temporada, é Sul-Americano. O Vasco tem que pensar em fazer um campeonato bom para poder chegar na próxima edição da Copa Sul-Americana. Para mim, é isso que o Vasco tem que fazer, né? Porque tá montando a equipe aos poucos. Eu acho que o Vasco vai se reajustar na temporada ainda, né? Vai ser no meio da temporada. Não adianta que o Vasco já vai entrar com o time pronto, não vai. É aos poucos, né? Um novo Vasco, para falar a verdade, é um novo Vasco. Então eu acredito que o Vasco
vai montar a equipe aos pouquinhos e o Vasco vai sim conseguir fazer uma temporada aí digna, né, que o torcedor tá querendo há muitos anos aí e não vem conseguindo assistir, acompanhar, né, já que o Vasco fica sempre naquela de sobe e desce, mas dessa vez eu acredito que o Vasco vai sim conseguir fazer uma temporada melhor e vai conseguir brigar por algo melhor no cenário nacional aí de futebol. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham que o Vasco vai conseguir nessa temporada de 2023. Será que o Vasco vai conseguir chegar longe na Copa do Brasil? Será que o Vasco vai conseguir fazer um bom campeonato brasileiro? E o principal também, para mim, é o Vasco voltar a fazer um bom campeonato carioca. E esse ano, para mim, a chance do Vasco de conseguir brigar aí por voos maiores no campeonato carioca, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.